Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Hebreus 11, de 1 a 6, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperam em Deus. Esperam no Altíssimo. E isto basta. É a prova das coisas que não se veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Testemunho das coisas que eles não viam. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esses homens, eles não viram Deus. Nós podemos contar o Antigo Testamento, todos os homens e mulheres, nenhum deles viram a Deus. No máximo, eles viram manifestação do poder de Deus. Mas eles creram. Mas se vocês notarem, ao longo de toda a história bíblica, não são muitos. Infelizmente, dá para contar nos dedos. Uma história tão longa, de uma população tão enorme, homens que tiveram fé. Nós sabemos que o Senhor, quando usou Moisés para tirar o povo do Egito, realizou ali sinais miraculosos. E o último sinal foi a morte dos primogênitos. E em cada casa que havia a marca do sangue, não houve um morto, nem de homem, nem de animal. Mas toda casa em que não se encontrava a marca do sangue, houve ao menos um morto. Tem casas que houveram vários mortos. Porque todo primogênito, se o pai fosse primogênito, se a mãe fosse primogênito, se o filho fosse primogênito, todos morreriam. E hoje não é diferente. A morte continua todo dia batendo na porta de muitas pessoas no mundo. Todos os dias. A praga do Egito não terminou no Egito.
ela continua no Egito. E aonde o anjo da morte chega e não encontra a marca, ele leva. Por isso o Senhor disse: eu sou o Deus dos vivos. Porque um crente, o nascido de novo, ele nunca morre. A Escritura diz que a morte não tem poder sobre nós. Morreu o rico e foi sepultado. E Lázaro foi levado pelos anjos. A morte não pode tocar. Toda casa que tem a marca do sangue não pode ser tocada. E nós sabemos que o Senhor fez maravilhas com aquele povo lá no Egito, no deserto, na travessia do Mar Vermelho. Mas aquele povo continua entregue. Sabe por quê? Porque eles não tinham fé. E hoje o número das pessoas que não têm fé, que não creem, é absurdo. Eu fico olhando, conversando, e eu digo isso na igreja. São poucas as lâmpadas acesas. As pessoas amam o mundo e o que no mundo há. Não tem prazer na sua lei, nela não medita de dia e de noite. Vocês lembram dos 2 filhos da última reunião que nós tivemos aqui? Um disse vai, que ia, que não foi. Outro disse que não ia, arrependeu-se e foi. Eu digo, eu não desisto nunca. E eu vou continuar caminhando até alcançar a estatura de varão perfeito. Eu sei que as pessoas não querem. As pessoas querem uma igreja, querem um Salvador, querem um Redentor, mas não querem ser cheias do Espírito Santo. Por que não querem? Porque elas são movidas pela natureza carnal. Nós tivemos o último culto no sábado passado, no sábado retrasado, o último culto. Imagina quando o Senhor tirou aquele povo do Egito através de Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a tábua dos 10 mandamentos. E Moisés começou a demorar. E o povo começou a pressionar Arão. Olha, esse teu irmão, não sei o que houve com ele. Faça-nos deuses que nos conduza. Porque é este Moisés. O povo já tinha visto sinais e maravilhas. Mas eles ainda estavam presos no Egito. E pegaram então Arão, muito pressionado. Arão pegou o ouro que eles trouxeram o ouro do Egito, derreteu aquilo tudo e formou um bezerro de ouro e disse: esses são os teus deuses. Porque lá no Egito eles adoravam o bezerro, eles adoravam o touro, e é esse símbolo que eles trazem para cá. E o Senhor se indignou. E o Senhor quis destruir toda aquela geração. Aí Moisés intercedeu. Mas mesmo assim, muitos foram punidos e muitos morreram. Quando nós saímos do mundo, quando nós saímos do Egito, quando nós somos resgatados, temos que esquecer. Não podemos trazer as coisas do mundo para nós.
senão nós nos tornamos semelhantes àquele povo que saiu do Egito. Veja que o Senhor fez uma aliança de sangue com eles, mas o coração deles estava voltado para as coisas físicas, e construíram um bezerro de ouro. Por isso, no último culto, sábado retrasado, nós oramos ao Senhor que faríamos de acordo conforme Ele mandou, e assim nós fizemos, exatamente como Ele mandou. Tiramos o bezerro de ouro e introduzimos o sangue. Aleluia. Eu sei que depois, devido às perguntas, muitas pessoas falando que alguns não entenderam. Alguns não entenderam. Nunca vi isso. Ela queima essa lagarta. Mas eu só precisei disso aqui. Agora eu quero comendo a lagarta. Nunca vi isso. Aí, Ana, tá aqui. Pode chamar. Da natureza. É a chuva. Ah, pode ser. Nunca vi isso. E começaram a perguntar. E há testemunhos de pessoas que ficaram impactadas. E ainda estão. Não porque são palavras nossas, mas porque o Senhor estava naquele lugar. As circunstâncias eram todas contrárias. O que nós oramos? Senhor, que o sol não nos moleste, nem a chuva, nem a lua, nem o vento. Na hora que começou a cerimônia, não tinha o sol molestando, nem a chuva, nem o vento. Tinha uma brisa suave. Oh, Deus estava ali. Nitidamente. E aí, Ele manda o arco de Deus pousar naquele lugar. Vocês perceberam? Que Ele aterrissou ali. Geralmente a gente não sabe onde Ele aterrissa. O arco de Deus. Deixa eu falar, não é arco-íris. Íris é uma deusa pagã, nunca mais digam isso. Quando vocês dizem arco-íris, vocês estão dizendo arco do demônio. Arco-íris significa arco do demônio, porque íris é uma demônia. É um principado. Então não é arco-íris, é arco de Deus. O Egito mudou até, pegou o arco de Deus e botou para íris. E o mundo diz arco-íris. Mas é arco de Deus. E ele repousou o seu arco ali. E disse, eu estou aqui. Tudo era contrário. Inclusive a pressão para se fazer algo lá dentro. Carol me ligou, era 11h30, pai, o que a gente faz? Eles estão pressionando, eu digo, vamos esperar. E eu disse cedo, chuva, hoje não. Hoje não. Hoje você vai chover em outro lugar. Hoje não. E aí, ela apareceu um sol e depois fechou o tempo de novo. E eu voltei ao Senhor e disse, agora, Senhor, não é problema meu, é problema seu. Porque ela vai desobedecer a tua palavra? E no último minuto, Carol bateu o pé e disse, vai ser lá fora, com chuva ou sem chuva. E foi sem chuva. E foi lá fora. Exatamente como nós pedimos ao Senhor.
quando ele repousa aquele arco de Deus ali, o arco da aliança, ele diz: nunca mais destruirei a terra com água. Ele fez parar a água e lembrou da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor se agradou, apesar de nós. E as pessoas precisam entender isso. 2 pontos que nós precisamos entender. Quando o apóstolo Pedro diz que nós não foi com ouro ou com prata ou com coisas preciosas, pedras preciosas, que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Existe uma tradição muito forte, coisas que ainda precisam ser derrubadas, porque essas coisas desagradam a Deus. Você imagina cada cerimônia. Sábado agora eu fui numa cerimônia e eu fiquei olhando a cerimônia, eu vou dizer assim, triste, porque ele estava novamente uma instituição religiosa celebrando a cerimônia das alianças, uma coisa pagã, uma coisa que desagrada totalmente a Deus, porque eles colocam aquilo como símbolo da união entre Cristo e a igreja. Eles tiraram o sangue, isso é muito grave. Eles tiraram, derramaram o sangue, uma morte, um sacrifício terrível, e botaram o ouro. Isso é satânico. É satânico e desagrada totalmente a Deus. E eu disse: hoje não. Aqui não, Senhor. Se eu creio no sangue, eu quero agradar a Deus. E eu sinto, quando eu agrado a Deus, a Escritura diz: Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. A Escritura diz que Deus odeia os ímpios e também todos aqueles que se esquecem dele. E que de maneira os outros se esquecem de Deus, sem ser ímpios, os que são chamados cristãos religiosos, quando eles se esquecem de obedecer a sua palavra, nós vamos ter muita resistência. As pessoas não estão acostumadas com isso. Por isso crucificaram Cristo, porque ele falava de coisas que as pessoas não estavam acostumadas. Aquele turma de religioso falava as coisas que eles não estavam acostumados. Ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Você vai dar de comer a sua carne, beber o seu sangue? Eles não entendiam. E por que eles não entendiam? Porque eles eram duros de coração. E o Altíssimo resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O meu povo é destruído porquanto lhe falta conhecimento. Você lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo? Foi: pai, me dá a minha parte da minha herança. Ele pegou a parte da herança dele, saiu para o mundo, gastou tudo. Depois que ele quebrou a cara, qual a maior virtude do filho pródigo? O que vocês acham? Qual foi a maior virtude do filho pródigo? Porque ele voltou, né? Qual foi a maior virtude? Ele ter reconhecido. Arrependimento. Arrependimento? Ele ter reconhecido que ele fez errado e se arrepender. Arrependimento. Isso. Pode falar. É notório.
Ele se arrependeu. Não. Fala. Ele tem reconhecido que pecou contra a casa dele. Reconhecido que pecou contra a casa dele. Pequei contra ti e perante Deus. E não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus empregados. Qual foi a maior virtude dele? Todos nós vamos dizer arrependimento. Eu também diria arrependimento. Mas eu escutando uma música, essa música me levou lá. Eu falei, não. Não foi arrependimento a maior virtude dele. Reconhecimento. Voltar. Retornar. Voltar. Conhecimento. Sim. Mas a maior virtude, agregado ao arrependimento, foi a coragem. Muitos se arrependem, mas não têm coragem de voltar. Você tem que ter coragem de romper com o pecado. Muitos se arrependem, mas não têm coragem. Coragem de enfrentar a família, coragem de enfrentar amigos, coragem de enfrentar todos. Tem que ter coragem. E ele teve a coragem de voltar, porque muitos se arrependem, mas não tem coragem de voltar. Tem que ter coragem. Por isso muitos são chamados. Os escolhidos são aqueles corajosos. O Senhor, quando chamou Josué, disse: sede firme, forte e corajoso. Seja corajoso. Porque tudo está contrário. Vai chover, não vai chover, vai chover, fechou o tempo, com as nuvens pesadas. Tem que ter coragem. Os 300 de Gideão. Tem que ter coragem. Os covardes, retornem. Tem que ter coragem para romper com o pecado. Tem que ter coragem para dizer a verdade onde você estiver. Tem que ter coragem para fazer a vontade do Senhor. É a coragem. É o filho que disse que não ia, mas teve a coragem de voltar e ir. Muitos se arrependem, eu vou fazer, mas não faz. Não tem coragem porque vai desagradar A ou B. Eu não importo se eu vou desagradar A ou B, não me interessa. Eu tenho que agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. É Ele que me deu a minha família, é Ele que me deu a minha vida, é Ele que me sustenta, é Ele que dá o ar que eu respiro. Eu tenho que agradar a Ele. Por isso, tão poucos exemplos na Bíblia, poucos diante da multidão que já passou por este mundo. Uma conta por alto diz que esse mundo já teve 80 bilhões de pessoas, desde Adão. Qual o número deles que estão escritos aqui? Quantos hoje? Você acha que pode agradar a Deus? Quase ninguém. Quase ninguém. As pessoas não conseguem ser firmes e constantes, sempre abundantes. Elas são firmes, mas não são constantes. E por isso não são abundantes. Então elas deixam de ser firmes. Quando uma mulher perde uma joia preciosa, ela varre a casa toda até encontrá-la. Quando um homem descobre que naquele campo tem um tesouro,
Ele vende tudo quanto tem, compra aquele campo, porque ele sabe que ali tem um tesouro. Quer tesouro maior do que o tesouro celestial? Como é bom saber, poder descansar no Senhor, saber que você é dele, que você está em segurança. Você e tudo que tem. Mas é preciso dizer não ao mundo. É preciso ter o mesmo espírito que estava em Josué e Caleb. As circunstâncias para Josué e Caleb eram contrárias, porque eram gigantes na terra. Ele olhou para aqueles homens enormes, um exército deles, e disse: se o Senhor quiser nos dar esta terra, Ele nos dará. Não há nada impossível ao nosso Senhor. E eu digo em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Hoje ainda, muitas maldições que não deveriam ser para o povo de Deus, aterriza sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus vai buscar isso lá no Egito. Por isso esse texto de Pedro é tão importante, de nós observarmos e vigiarmos as tradições que nós recebemos dos nossos pais, que não são tradições dos céus. Sabe que foi feita uma pergunta à inteligência artificial sobre o culto das bodas, e a inteligência disse: o céu esteve presente. Esteve. Esteve. E está. Eu fico olhando para aqueles apóstolos do Senhor, que até a sombra deles curava. Até os lenços elementais. Sabe qual a diferença deles para nós? É que eles tiveram coragem de romper com o mundo. Eles tiveram coragem de confiar no Senhor. Eles tiveram coragem de enfrentar todo mundo que precisasse ser enfrentado. Porque quem amar pai, mãe, filho, esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui, na minha casa, eu sigo a tradição dos céus, porque é assim que foi me ensinado. Venha o teu reino. Eu digo, venha a nós o teu reino, mas eu estou botando coisas no reino do mundo. Eu estou vivendo com coisas do reino do mundo. Não pode. A nossa tradição é que o sangue de Cristo nos levou da morte. E esse sangue da aspersão tem que estar constantemente nas nossas casas, nas nossas testas, conforme diz Ezequiel lá capítulo 9. Sai pela cidade e marca as testas daqueles, os escolhidos. E ele saiu e marcou a testa com sangue. Nós precisamos alcançar a estatura do varão perfeito, para quando nós sairmos nas ruas, nós com os rostos descobertos, possamos refletir a glória do Senhor. Mas isso eu insisto, que tem que ser diário. Você tem que estar se enchendo a sua vida diariamente com louvores,
coisas espirituais, hinos espirituais, com a palavra do Altíssimo. E hoje nós vivemos um tempo muito privilegiado. Nós temos a Bíblia falada, a Bíblia cantada, nós temos tudo. E mesmo assim, a maioria não agrada a Deus. Eu lamento, mas eu vou procurar agradar a Deus, porque Ele é bom. Nós precisamos que o céu nos reconheça. Você vai lá? Eu vou porque é o meu filho, é a minha filha. Você já imaginou que santa convocação? Você imaginou o céu olhando para você naquele momento? Você imaginou o céu atendendo uma oração e disse: chuva, para, agora não. Sol, devagar, vento. Exatamente o que foi pedido. Mas não estava chovendo? Estava. E se tivesse sol, viria milagre? As circunstâncias contrárias são para que aconteça um milagre. Circunstâncias favoráveis não acontecem milagres, mas quando elas são contrárias, o milagre acontece. Portanto, nós precisamos ser firmes e constantes. Todo dia a tua carne te inclina para o mal. É alguém que te provoca, é alguém que te provoca. Você tem que botar um freio chequinho na boca para que você não produza palavras de maldição. Ah, eu estou isso, ah, eu estou aquilo, ah, isso não presta, ah, não sei o que. Você é fonte de águas vivas, como está produzindo esgoto. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, no seu interior fluirá rios de águas vivas. Em todas as áreas. Nós temos que vigiar. Eu estou doente, estou cansado, estou ruim, Não. Fale. Ah, mas eu estou de verdade. Profetiza. Ah, mas nunca acontece, nem vai acontecer, porque você nunca creu. Deus te dá hoje o que Ele já viu lá na frente. Ele sabe muito bem o que você vai fazer lá na frente. Ele sabe se você vai ser constante. Ele olhou já o mundo lá. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele já viu o que você fez. Ele viu o mundo todo passando. E olhou. João foi firme até o final. Bota o nome dele aí. Nem tinha nascido ainda. Nem tinha nascido. Mas o Senhor já viu como ele seria. Você vê um filme. O filme estreia hoje, você viu. Uma pessoa que não viu ainda não sabe o que vai acontecer. Mas você já sabe. Deus, o Altíssimo, já sabe. Como vai ser a sua persistência, ou como você vai regredir. Olha, eu digo que eu não tenho opção. Minha opção é continuar. E glória ao Altíssimo por isso. Para quem iremos nós? Não tem como. Eu fico vendo as pessoas que se reúnem no dia da adversidade para clamar ao Senhor. Mas no dia da alegria, nos bons dias, se esquece. Você acha que o Senhor vai ouvi-los na adversidade?
Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus anos, nos quais venho dizer que não tenho neles contentamento. Nós estamos no melhor lugar, a casa do Altíssimo. O reino do céu está aqui. Eu quero agradecer pela presença do Pai, pela presença do nosso Redentor, pela presença do Espírito Santo e pela presença dos seus santos anjos. E que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Yeshua Cristo todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quando chegar amanhã, já será hoje. Como estamos nós desde a última reunião? Como foi os dias que passaram desde a última reunião até aqui? Quanto tempo nós perdemos com coisas que não deveríamos perder? Quanto tempo nós ganhamos? Todo o tempo que passou da última reunião até agora, você não pode recuperar jamais. Daqui para frente, cada dia é muito importante. E eu estava observando uma igreja reunida, um povo reunido, e eu não conseguia achar, naquele momento ali, nenhuma lâmpada acesa. Alguns com um pouco de azeite, mas a maioria apagada. É assim que o Senhor vê este mundo. O mundo está em trevas. E nós precisamos ser luz. E para ser luz, nós temos que romper com o mundo, nós temos que romper com o Egito. Nós temos que enfrentar quem tiver em ser enfrentado. Nós temos que crer no Senhor. Desde agora e para sempre. Amém. Amém.